Tem aqui o tema. Eu trouxe o tema para você. E para quem está em casa, sempre acompanhando. Chamado e perseguido. Gente, isso acontece na nossa família, na casa de vocês. Na família de vocês, na minha também. Estou dizendo que eu conheço a família de vocês, não já vi isso não. Estou falando da nossa família, no nosso dia a dia, nos nossos amigos. Quando nós temos uma chamada de Deus, e que essa chamada ela flui para fora dos seus limites, do teu interior, e as pessoas ficam sabendo, você começa a ser perseguido. Quando você se converte, quer ver uma coisa? Quantos homens aqui, que quando se converteram, ouviram essa frase? Vai, pastorzinho, vai virar pastor. Pastor! Quantos já passaram por essa experiência? No trabalho, na família, nos amigos, não é? Está ali. Quando você está na igreja, já vai o pastorzinho, já vai o pastor. Por quê? Porque isso é perseguição. Porque eles reconhecem que tem um chamado de Deus na nossa vida. O primeiro a entender que você tem um chamado chama-se Satanás. Talvez sua mãe não veja, talvez seus filhos não vejam, talvez seu pai não veja, talvez sua mulher não veja. Eles não podem até não enxergar, mas o diabo sabe no ventre da tua mãe. Quando o homem e a mulher se conhecem, tem um relacionamento que ali começa a formação de um ser, ali Satanás já sabe que tem uma promessa, um chamado de Deus na vida daquele ser humano. E aí acontecem muitas coisas, não vale a pena entrar em questão. Mas a gente sabe muito bem. A gente sabe muito bem. E quem está em conexão com o mundo espiritual também sabe. Deus me deu uma sensibilidade. E eu tenho uma sensibilidade. Às vezes eu olho para alguém e digo assim, olha, tem uma chamada de Deus por aí. Porque eu sei que tem uma chamada de Deus por aí. Qual é a chamada? Eu ainda não sei. Não precisa saber qual é a chamada. Precisa saber que tem uma chamada. Agora, o que vai acontecer? No futuro, Deus dirá aonde será aplicada a chamada. Mas existe chamada. E aí começa o quê? A perseguição. Sempre acontece. Vamos lá para o livro de Salmos, Salmos de número 142, ao versículo 7. Salmo 142, 7. Diz assim a palavra do Senhor: tira-me da prisão. Isso é Davi falando nesse salmo, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Vamos ler mais uma vez, todo mundo junto? Tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Tem uma versão, essa aí é a Almeida. Se você puder botar aquela versão nova, tirar dessa versão, existe uma coisa interessante na outra versão da linguagem nova. Essa mesma versão? Já mudou? Não. É a mesma coisa? Não. Diz assim: livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Tem uma outra versão que eu também tenho? Claro. Fala assim: tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Isso. Deixa eu pegar aqui. A versão que eu fiz, a minha visão dessa manhã é a mesma coisa. Mas só que ela tem um posicionamento melhor. E é esse posicionamento que eu quero trabalhar nessa manhã, mesmo baseando na estrutura da nova. Diz assim, olha: 142:7. Tira a minha alma, não é? Dê para mim essa versão igual a minha. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem.
É a mesma coisa. Mas é isso que eu quero trabalhar, porque deixa eu trazer você para essa história que está aqui. Essa história que está aqui, que Davi está declarando no Salmo, nessa época, nesse Salmo 142, é quando ele teve que fugir de Saul e se esconder nas cavernas de Adulão. As cavernas de Adulão, se você procurar no Google, você vai ver. Ela não é uma caverna apenas pequenininha que enfia lá dentro, fica escondidinho, pequenininha, escurinha. Não, as cavernas de Adulão eram cavernas grandes e profundas. E eram várias cavernas que se ligavam uma à outra. Se tornava quase um labirinto. Mas para quem conhece, não. Então, ali dentro, na época, o povo de Deus, quando se escondia dos seus inimigos, eles se escondiam ali, e ali dentro cidades eram formadas. Viu? Cidades eram formadas. Porque era a única forma deles não serem alcançados pelo inimigo. Davi, quando fugiu, ele fugiu para essa caverna sozinho. Mas por que ele fugiu? Ele fugiu porque Deus chamou através de Samuel, ungiu, né? Chamou através de Samuel, e Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Como rei. Mas as coisas não acontecem de um dia para o outro. Para Davi assumir o reinado, demorou 30 anos. Parece que a mãe chamou hoje, a mãe já é rei, né? Não, 30 anos. E nesses 30 anos, Davi passou por sofrimentos. Porque além dele se juntar ao rei, que até então não era sofrimento, mas o povo começou a ver as qualidades em Davi como rei. E aí eles diziam assim, olha, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e Davi matou, Saul matou 10.000, e minha linguagem, aí Davi vem e mata 20.000, sabe? Essas coisas de povo, de buchiche de povo, sabe? De zum, foi varando e foi entrando no coração de Saul. O que Saul fez? Além de ter já chamado Davi para ser o seu instrumentor, o seu músico para tocar a harpa, para expulsar a perseguição espiritual que ele tinha, que ele não conseguia dormir, e os louvores de Davi faziam ele se acalmar e dormir, ele começou a olhar por ali e veio Davi, peraí, esse aqui, ele quer tomar o meu lugar. Isso aqui quer tomar a minha força, o meu poder. É por isso que o título dessa mensagem dessa manhã, o foco dessa conversa dessa manhã é chamados e perseguidos. Porque ele entendeu, né, por um lado normal das coisas, que Davi era chamado de Deus. E ele já tinha deturpado todo o procedimento dele com Deus. Porque não foi apenas ele sacrificar que gerou o pecado dele. Não. Isso foi a consequência. O que gerou o maior pecado de Saul com Deus foi que ele transgrediu a palavra de Deus. Ele não foi obediente, viu? Ele passou por cima e fez tudo o que tinha que fazer. Ele sacrificou no lugar de Samuel. Isso, mas já vinha acontecendo anteriormente uma rebeldia à palavra de Deus. Aí ele começa a ver Davi como seu inimigo e começa a perseguir Davi. Aí Abedalão, seu filho, falou assim, o filho de Saul falou assim, foge, porque meu pai vai te executar, rapaz. Ele já deu ordem aos melhores dele, né? Os melhores para poder te executar. Davi corre e se esconde na caverna de Adulão. Está aqui no Salmo 142 e ele escreveu. O que ele pede? Deus, retire ou tire a minha alma dessa prisão. Essa é a base da nossa conversa essa manhã. Tira a minha alma. Deixa eu trazer esse miúdo para você entender. Somos brasileiros. Amém? Todos somos brasileiros aqui. Mas já reparou que a gente está na América, mas a gente não tira o Brasil de dentro de nós? A gente quer fazer a mesma coisa que fazia no Brasil. Dar os mesmos jeitinhos que a gente dava no Brasil. Enganar do mesmo jeito que a gente enganava no Brasil. Fala lá para ninguém escutar. Enganar no Brasil. Não estou falando que ninguém aqui engana, estou falando dos jeitinhos. A gente sai do Brasil, mas não tira o Brasil de nós. É por isso que tem gente que vive nesse país 300 anos e quando volta menos brasileiro do que veio. Mas também passou. Não. É que ele não conseguiu manter o que ele deixou para trás.
perdeu e continua pensando que é brasileiro aqui na América, e quando volta perdido. Deu para entender? Porque ele já não acompanha mais o que aconteceu. Eu sinto muito. Se você passou 2 anos fora da sua comunidade no Brasil, onde você morava, 2 anos, quando você volta, você já encontra tudo diferente. Eu tenho certeza, os que estão aqui há muitos anos sem voltar lá, quando voltar, vai encontrar tudo mais velho, acabado, maltratado. Os amigos já não são os mesmos, já são outras pessoas que cresceram, outras pessoas que tomaram o ambiente, alguma coisa, sabe? Tudo muda. Mas o que eu quero trazer essa manhã é que quando Davi ora a Deus, ele pede: Senhor, tira a minha alma dessa prisão, não meu corpo. Não meu corpo, a minha alma. Porque se eu for livre de alma, eu consigo funcionar no corpo. Aí é uma libertação, irmão. A libertação de Deus, ela não é fora, é dentro. Você está entendendo? Quando a gente expulsa o demônio, até parece que quem está olhando, está vendo que está expulsando o demônio do lado de fora, mas na verdade, você tem que descobrir o centro da onde aquele demônio entrou. Porque não adianta expulsar o demônio aqui, se ele está num posicionamento mais forte aqui, mas você tem que entender que tem uma porta aberta lá em algum lugar. Se ele sair daqui, ele volta para lá e ele entra lá de novo. Você está entendendo? Então a gente tem que libertar a alma lá onde... É por isso que a Bíblia diz assim: volte aonde caíste e conserve o seu pecado. Lá você cai. É como todo problema nas famílias, irmãos. Todo problema na família começa em algum lugar. E a gente empurra para a barriga. A gente bota debaixo do tapete. A gente joga para trás do armário. O problema está lá, está crescendo, está se alimentando na poeira, está se alimentando nas coisas da nossa casa. O problema está crescendo lá na frente. Não é, ai meu Deus, você alimentou um monstro dentro de casa. O problema tem que ser corrigido. Surgiu, corta ele do feio. Corta a cara do feio, corta a cabeça do feio, corta os pés, a mão, corta tudo. De imediato, acerta logo. Não empurra, porque se você empurrar, vai virar monstro. Então, quando Davi sai da presença de Saul, ele se esconde aqui, e a oração dele: Senhor, começa a libertar a minha alma, porque se a minha alma não for livre, eu não consigo ser livre no meu corpo. É por isso que essa versão, ela me trouxe o que eu queria falar para vocês, porque às vezes, irmãos, nós estamos presos lá atrás, em problemas que não foram resolvidos. Eu estava falando com um casal ontem, conversando com eles, e eu estava falando que algumas coisas que eu tenho lido na internet, e um psicólogo, um psiquiatra, né? Um psiquiatra que trabalha numa área da psiquiatria mais aberta, ele disse assim: me digas os seus pensamentos, que eu te digo o seu caminho. Porque tem gente que é tão preso aos seus pensamentos que ele tem um caminho perdido. Ele não vai a lugar nenhum. O que ele quer dizer com isso? Tem gente que não consegue se libertar das coisas que ficaram no passado. Eles não perdoam, eles não abrem mão, eles estão presos. E não conseguem caminhar, não conseguem vencer na frente. Não consegue vencer na frente. É por isso que quando Jesus chegou, ele diz assim: todos os seus pecados foram perdoados. Todos, acabou. Zero. O que ele está dizendo para nós? Ei, larga essa trouxa de roupa suja para trás, joga lá para trás, esquece isso, acerta, zera e vai em frente. Agora tem pessoas que vão remoendo, a alma delas são presas à situação, e elas não conseguem vencer, porque elas não vão chegar a lugar nenhum. É por isso que Davi deveria ter o coração cheio de mágoa de Saul. Peraí, poxa, eu fui para a casa dele, cara. Eu fui escolher, eu falando cara, igual carioca, né? Eu fui para a casa dele, eles me escolheram. Eu só fui apenas tocar a arma para ele. Eu não fiz mais nada, eu não andei com a mulher dele, eu não peguei a filha dele, eu não roubei dinheiro dele. Eu fiz tudo que ele me mandou. Agora, se Deus tem uma chamada na minha vida, não é questão minha, não é porque eu quero a chamada, é que Deus me deu. É diferente. Não é que eu arranquei de Deus, eu escolhi, eu fiz teste, fui aprovado. Não. É Deus que me escolheu. Por que
que ele faz isso comigo? O problema é dele. É ele que vai de contra as leis de Deus. É ele que negligencia no mandar de Deus. Não sou eu. Por quê? Eu posso conjecturar que Davi tinha um coração desse jeito. Sabe? Mas aí ele fala, Senhor, livra minha alma, porque eu já não aguento mais. Eu não quero ficar preso. Eu não quero trazer Saul nas minhas costas. Sabe? Eu já disse para vocês que na lei romana, naquela época, antes de Jesus, quando uma pessoa, ele era um criminoso, ele era um homicida. Homicida é quem mata homem, mata ser humano, tá? Um homicida. Ele era julgado, né? E até o julgamento vir, ele era colocado numa área restrita, abandonada, lá para o outro lado, fora da sociedade. Até parece a prisão de hoje, né? Mas é fora da sociedade. Aí quando viesse o julgamento, se ele fosse condenado, achado culpado da morte porque ele matou uma pessoa, eles pegavam o corpo dessa pessoa, amarravam nas costas dele, untavam ele com o defunto e ele ia apodrecendo junto com o defunto. Vocês não sabem disso. Talvez não leram ainda, mas isso acontecia. Ou seja, ele morria pelo que ele fez. Entendeu? Então, a gente quando vê esses contextos todos da Bíblia, a gente traz o seguinte, Jesus fala o seguinte, a gente tem que pensar nas coisas que são do alto, discernir as coisas que são do alto, para que as coisas da terra não envolvam no nosso ser. Paulo diz que a obra maligna, ela é atingida onde? Aqui. A nossa maior batalha é na mente. Sabe? Na mente. É na mente, dentro de casa, que você fica pensando um monte de coisa. Sabe? Quando você se separa de alguém que você ama por muito tempo, durante uma semana, 2 dias, 3 dias, uma semana, sabe? E acontece algum probleminha com essa pessoa que você está separada dela, em relação a uma infidelidade, não é bem uma infidelidade, mas alguma coisa que joga-se para uma infidelidade, alguma coisa que acende uma luz, esses 3 dias ou essa semana vai fazer você pensar em coisas que nem existiu, mas você já está pensando que pode ter existido. Você se afastou, sabe? Então, quando a gente se afasta daquilo que é verdadeiro, que é real, como Deus, a gente passa a pensar uma série de coisas que não tem nenhum valor para Deus. O que é que Paulo está dizendo? É que o diabo entra nessa transição, joga seus dardos e ali começa a infectar a mente da gente. É por isso que o tema do foco dessa manhã é chamados, mas perseguidos. O diabo persegue a gente. Lembra Jesus quando nasceu? O que aconteceu com ele? Qual era a lei da época? Matar todo primogênito. Mata tudo que é menino que nasceu, mata. Porque o Messias declararam que o Messias já tinha nascido. Então o que aconteceu? O rei, sabendo das coisas que estavam a acontecer, manda matar todo o que nasceu no meio dos hebreus. Mata tudo que é menino, porque ele tinha medo de perder o seu poder. Então, Jesus chamado e perseguido. Aí teve que colocar ele no rio, né? E aí aquela história toda, o que aconteceu com a história de Jesus? Não, estou falando de outra coisa. Confundido. Jesus não tem nada a ver com o rio. Jesus vai, a Maria pega Jesus, né? Tem Jesus como é que está o nome do lugar? Na manjedoura ela caminha, mas numa estrebaria, né? Estrebaria? Bom, num lugar de animal, não é isso? Eu esqueci agora o nome. Esteve ali, mas ela teve no celeiro. Então o que ela teve que fazer? Ela teve que esconder Jesus constantemente, irmão. Teve que escolher constantemente. Por quê? Senão Jesus era morto. Agora, por quê? Jesus era homem. Jesus nasceu homem, mesmo sendo Jesus, filho de Deus, como o Messias, mas ele era homem, como criança, como qualquer outro. Ele era um chamado porque a Bíblia diz que ele viria e ele seria o Messias, o Cristo, o Deus prometido. Aí como ele nasceu, verdadeiramente nasceu, porque a estrela mostrou, os magos não eram reis, tá, irmão? Quem inventou esse negócio de rei foi outra igreja. Não era rei magos, era magos. Magos eram feiticeiros, eram mágicos. Eles eram ricos, mas eram mágicos. Tá? Eles faziam mágica.
Então era dos magos. Tá? Alguém disse que é rei, botaram até coroa ali, mas não era rei. Não é rei. A história não diz assim. A gente que pensa, não, os reis magos, não é rei, mas eram os magos. A mago é mágico. Por isso que vem a palavra mágico, vem de mago. M-A-G-O, mago, e mágico é relativo. De magia, de fazer coisas, né? Isso era muito comum na época. Lembra do tempo que Moisés foi diante de Faraó? Moisés fazia os milagres e os magos de Faraó faziam o mesmo milagre, né? Até que a serpente de um outro veio e comeu a serpente do outro, aquela coisa toda. Era a mesma coisa, era muito comum na época isso, esses homens. Então eles tinham dinheiro, porque, não sei, alguns dizem que eles eram tipo ciganos, né? Alguns, não é Bíblia, isso é história, diz que eles eram tipo ciganos. E todo mundo sabe que cigano tem dinheiro escondido, ouro escondido. Alguns dizem que eles roubam, eu não sei. De repente pode ter alguém aqui que é filho ou neto de cigano, que eu estou bobagem, né? Mas é a história que fala, eu não posso dizer isso, né? Eu fiquei até assustado quando eu cheguei na Praça 7 de Belo Horizonte, tem aquela feira enorme de artesanato, as ciganas vêm tudo assim, me dá mão, gay, sai de mim, sai desse corpo que não te pertence, querendo ler minha mão. Eu digo, não, minha mão foi lida, já assinaram a carta, já fechou, não, tá de mim, Satanás, é cheio. Eu não sei se na época que eu fui lá era cheio, né? Vocês conhecem bem, o pessoal de lá conhece bem essa história, né? Aí o que acontece? Chamados e perseguidos. A mesma coisa é você e eu, querido. A mesma coisa somos nós. Porque nós somos chamados por Cristo Jesus para sermos pacificadores, anunciador da palavra de Deus. Aí quando alguém te encontra alguma coisa contra nós, diz que é crente. Aí, diz que é filho de Deus. Olha a megera que é. Olha a raça que é. Aí eles começam a perseguir a gente. Nós estamos passando, a igreja do Senhor Jesus está passando por uma perseguição e é mundial. É mundial, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que está acontecendo no Brasil nada mais é. Não estou falando de política, nem de presidente e futuro presidente. Mas estou falando de sistema. É que eles querem implantar um sistema no Brasil e o Brasil não quer seguir o sistema. O sistema o quê? O sistema que tem na América, que tem na França, que tem nessas grandes. Esse sistema para poder uma liberdade geral, mas que todo mundo é todo mundo. Se você cismar que você é um poste, você é um poste. Se você cismar que você é uma galinha, você é uma galinha. E você tem que se chamar porque você é galinha. É por isso que muitas pessoas estão nascendo e depois que ela tem um entendimento, não, eu não sou mais essa pessoa, eu sou outra pessoa. E o pior é que agora a lei no Brasil vai ser implantada, que vai ser chamado você de acordo com, você vai ter o seu nome de batismo e na frente você vai ter o nome que você quer ser chamado. Aí vai ser Carijó, galinha da bola, galo não sei o que, galo de briga, alguma coisa que for chamado. E o pior é que ninguém pode rir. Porque se rir vai preso, porque isso aí é uma discriminação, é um bullying, e aí é isso. Eu estou falando isso assim, uma linha mais engraçada, mas isso é mais profundo do que a gente pensa. É um sistema que o brasileiro não quer aceitar. Tem um grupo que quer aceitar. A igreja vai ser perseguida. A igreja vai ser perseguida. A igreja vai ter que fazer o que a lei diz que tem para fazer. E não é só lá, é em tudo que é lugar. Por quê? Porque nós fomos chamados, queridos. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado para representar o que esse hino disse para a gente nessa noite, nessa manhã, né? Se eu amo a mensagem da cruz e até morrer, eu vou a declarar. Não adianta, ninguém vai tirar dos nossos lábios aquilo que o Senhor declarou para nós na sua palavra. É o que Deus diz, é verdade, é verdade. E que doa quem doer, vira meu inimigo. Mas eu não posso abrir mão das coisas de Deus, não posso. Por quê? Porque não são nem minhas, é de Deus. E se eu creio, eu creio. Manda um atleticano botar uma camisa do Cruzeirense, do Cruzeiro em Minas Gerais. Ele xinga a mãe de todo mundo, mas não põe. Por quê? Porque ele tem convicção do que ele é. Você está entendendo? Não tem jeito. Não tem jeito. Se você convidar uma espírita para vir para a igreja, eu até acredito que ele venha. Mas se um espírito chamar um crente, vai ser difícil o crente ir para um centro espírita. Vai ser difícil. Porque ele tem convicção do que ele tem. Você está me entendendo?
Ele tem uma missão que ele tem. Ele sabe que ele não pode contribuir ou participar daquilo que não, das coisas que provém de Deus. Mas o Espírito também. Por quê? Porque ele crê que o que ele tem, sabe? Não abala ele. Isso aqui é bobagem, isso aqui não existe. O que existe é só mal. Eu posso dizer isso para vocês. Quando a gente é chamado, irmão, quando a gente é chamado, a gente precisa ter uma realidade na nossa vida. E é essa realidade que vocês precisam guardar no coração de vocês, como eu guardo no meu. É assumir o controle da vida de vocês. Assume o controle. Não deixa ninguém invadir o seu controle. Ninguém, irmãos. Ninguém. Pode ser alguém que você mais ama. Ele não pode assumir a sua vida, o controle da sua vida. Não pode. Você tem que respeitar, tem que amar, tem que considerar, tem que caminhar junto, fazer de tudo, mas ele não pode ter o controle da sua vida. O controle da sua vida pertence a você. Nós estamos falando no tocante a Deus. Nós não estamos falando isso em relação a filhos e pais, ou pais e filhos, porque os pais têm que realmente ter controle sobre os seus filhos, até que eles se tornem maior de idade. Depois é por sua conta. Não é? A minha casa é o meu reino quem manda sou eu. É assim que tem que ser. Porque você está no controle, está insatisfeito, procura o seu reino. É tão fácil. Mas no fundo você vai dar, e quando você tiver seu reino, que alguém entrar, você vai querer que ele siga o seu reino. Nós sabemos para que nós fomos chamados. Para isso nós temos que ter controle da nossa vida. A gente precisa, sabe, pagar o preço, mas não deixar ninguém invadir o controle da nossa vida. O controle da nossa vida, ele não pode ser abandonado de maneira nenhuma. Você entra num carro, um carro bonito, um carro forte, contra a pancada, um carro blindado, você liga a chave, liga e fica sentado, passa a marcha, deixa o carro ir sozinho. Você vai ver o que vai acontecer com você. A sua vida é do mesmo jeito. Você vai ter perseguições ao ponto de tirar você da direção do seu carro, mas não perca a direção do seu carro. Dirija com uma mão, se defenda com a outra, igual você faz com o bandido. O bandido entra, você está solto na cara dele, corre, né? E vai lá, aqui você está dirigindo, para não bater. O controle da nossa vida não pode ser perdido, nós temos que ter firmeza, porque nós sabemos que fomos chamados. E nós sabemos que seremos perseguidos, mas não iremos perder o controle da nossa vida. Davi disse assim: olha, Senhor, livra minha alma, me faz livre na minha alma, porque o resto eu consigo vencer. E você sabe que quem Deus colocou na vida de Davi dentro dessa caverna? 300 ou 400, acho que foram 300, não me lembro bem o número, mas acima de 300 pessoas que eram perseguidas pela sociedade. Pessoas problemas de dívida, pessoas com problemas de moral, pessoas com problemas que a sociedade não aceitava, tudo refugiado. Foi tudo se juntar com Jesus. Viu? Tudo se juntar. Se juntou. Primeiro foi a família dele que seguiu a ele. E depois esse povo todinho. Olha, Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, dentro de uma caverna, se tornou rei, se tornou líder desse povo. E esse povo foi um dos maiores exércitos de Davi, formado por Davi no meio da perseguição. Por quê? Davi reconhecia o seu chamado, não perdeu o seu controle. E mesmo na luta do dia a dia, ele conseguiu formar, não só na vida dele, uma mudança, mas na vida das pessoas que estavam ao seu redor. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui, ó. As lutas que Deus te dá para você conhecer e adquirir experiência, superar a luta, e depois Ele vai colocar pessoas no seu caminho, para que você ensine a ela como você fez para vencer a sua guerra. Você sabe o que passa muito nas igrejas de hoje em dia? É que ainda tem aquelas igrejas do estilo antigo, que anda por aí, de só culto da vitória. É só do pré da vida. E vitória. Mas não ensina a vencer. Aí manda para o monte. Eles mandam lá para a madrugada. Eles mandam lá para o... Mas não ensinam a palavra. Apenas jargão. Vai que Deus é contigo. Vai que Deus faz isso. Não foi isso que Deus ensinou a Davi.
Não foi isso, é por isso que Davi teve um título que ninguém mais teve, um homem segundo o coração de Deus. Ele conhecia na profundidade, ele tinha intimidade, ele ouvia a Deus. Irmão, a palavra de Deus é para ser ouvida, é a única forma da gente vencer as nossas lutas, é saber que nós fomos chamados, que temos controle, mas a gente precisa ouvir a palavra de Deus, meditar, porque na hora da luta nós vamos saber o quanto nós vamos aplicar e o que nós devemos aplicar para acontecer. Por isso que tem muitos por aí que fica no vá, e vá, e vá, e chega na hora, precisa de ajuda de quem? De quem tem uma palavra que edifica a vida deles, de quem tem uma palavra que ajuda a levantar a cabeça. Me ajude em oração. Ué, não ela precisava ajudar você em oração, porque você tinha tanto poder. Era um tremendo, era visões e visões, sabe? Era uma festa no dia de culto. E agora? Agora eu preciso de alguém que me ajude. Por quê? Porque você não ouviu a palavra verdadeira do Senhor. Você ouviu festa, você ouviu barulho. Igreja é para ouvir, igreja é para aprender, igreja é para praticar o que ouve, o que escuta, o que ensina. Para que chegar na hora, é por isso que a Bíblia diz que a igreja que vai permanecer, a igreja remanescente, a igreja que vai ver a glória do Senhor Jesus, é aquela que ouve a palavra, entende a palavra e pratica a palavra. Essa é a igreja remanescente. Como é que você vai ser remanescente se você não ouve? Se você não a pratica? Porque eu vejo muitos problemas, eu vejo muito rouba-rouba, mas conhecedor da palavra não tem. Não tem. Alguém chegou para mim e falou assim: eu quero convidar o senhor para ir para uma vigília. Eu digo: o que é vigília para você? Não, vai vir 2 pregadores, vão pregar simultaneamente, 5 cantores. Eu digo: não vou, porque isso é festival. Isso não é vigília, isso é festival. Vai ser barulho o tempo todo. Que hora que você ir no joelhar? Não, a gente faz orações intercaladas. Mas de que forma? Não, a gente para, o pregador manda orar. A gente, não, isso não é vigília, isso é culto. Se a gente vai fazer vigília no seu tocante de vigília, a gente vai abrir a igreja, vai colocar um louvor tocando lá e vamos pôr um joelho. Quando cansar, levanta, toma um café, lava o rosto, joelho de novo. Ou então ora em pé. Eu não tenho nada problema eu não posso orar de joelho. Eu não tenho joelho para dobrar. Meu joelho é duro. Então eu oro em pé. O dia que me cansar, eu deito no chão. Mas não é isso aqui que me faz chegar a Deus. Mas é isso aqui que me faz chegar a Deus. É o meu coração. Então, não, se você tiver uma vigília como a Bíblia diz que tem, você me chama que eu vou. Agora, para culto, eu tenho culto na igreja. Se é para fazer festa, eu faço para mim. Domingo convido 5 pregadores, 200 cantores, eu vou fazer festa o dia todo na igreja. E olha que o povo vem, porque eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente. Vai fazendo a festa. É ruim? Não, não é ruim. Eu gosto. Eu gosto de barulho. Eu sou barulhento. Eu falo alto. Eu gosto de barulho. Eu gosto de festa. Mas, só que é no tocante de edificar a vida de um chamado, ela tem que ser uma palavra ensinada. Davi aprendeu com Deus diretamente. Não foi Saul que ensinou Davi. Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Quando Golias olhou para Davi e disse: pequeno, ridículo, rapaz. Olha essa. É como se eu estivesse de frente do José Pedro, filho da Larissa. E ele fala: eu vou te derrubar, pastor. Você está doido, filho? Você está doido? Para mim, eu vou acabar com você em 5 segundos. Olha, suas perninhas. Então, onde que eu posso pegar você? Aí ele fala assim: mas eu não vou contra o Senhor nas minhas forças. Eu vou na força do meu Senhor, na força do Senhor dos Exércitos. O que Jesus aplicou? O que Davi aplicou? O chamado, a palavra. A perseguição estava em quem? Não é verdade? Começou a ofender. Não tem ninguém nesse povo de Deus aí, um guerreiro. Não tem. Quem é? O irmão deles. Vai, caminho. É o que vai. Guerrear com você. Aí Davi vem, aplica a palavra de Deus e a luta termina facilmente nas mãos daquele que era tão inferior diante daquele homem tão constante. E você sabe aonde eram as cavernas de Adulam? Lá na região de Gades. Da onde veio Golias.
Escondido lá. Davi só não matou um gigante. Matou outros gigantes. Não é a primeira vez. Tem que ser chamado. E nós somos. Perseguidos nós vamos ser. Ai, como dói ser perseguido por ser chamado de Deus. Como dói. A gente recebe cada coisa pela cara dentro. Né? A gente sabia disso que Jesus já falou. Em meu nome, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos e maltratados. Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa a doença bater na sua casa, entrar e fazer miséria na sua casa? Que Deus é esse que deixa você passar fome? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? E Ele continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus. Deus tem provisão para nós. A gente não vai abrir. Mesmo que os vales de luta, de morte chega, eu não vou abrir mão da minha cruz. Eu vou até o fim, em Cristo Jesus. Que o foco dessa manhã, do chamado, nunca saia do seu coração. Você foi chamado. Chamado para quê? Você é filho de Deus. Não estou dizendo que você vai ser pastor. Não estou dizendo que você vai ser evangelista, cantor. Seja lá o que você pode pensar de Deus, não. Não é esse chamado que Deus fez. O chamado de Deus é para ser filho de Deus. Representante do reino de Deus. Foi por isso que Ele te chamou. É por isso que nós temos que ser diferentes lá fora no mundão. Então eu posso olhar e ver na gente o nosso chamado. Mas para manter isso, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque a perseguição é certa. O Senhor te livrará dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te guarda de dia e de noite. E a Bíblia diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande, mesmo, não é que eu ande, não é que eu ande, mesmo que eu ande, né, no vale da sombra e da morte, eu não, porque o teu cajado é o que me protege, é o que me consola. Viu? Isso é chamado, irmão. Isso é chamado. Chamado para ser vitorioso. Chamado para ser vitorioso. Não abra mão. Seja filho. Sabe por quê? Eu aprendi uma frase, eu não esqueço. Quem lidera, provê. Quem sai na frente, direciona. Viu? Sai na frente. Sai na frente. Você vai direcionar quem vem atrás de você. Lidera. Porque quem lidera, provê. Você conhece a palavra de Deus. Lidera mesmo. Sai na frente. Sabe? Ah, mas em casa eu tenho isso. Ah, mas no meu trabalho eu tenho esse. Ah, mas nos meus amigos. Esquece. Esquece. Não são seus amigos que vão liderar a sua vida. O controle está nas suas mãos. É você. É você. Não. Você quer fazer, mas eu não faço. Porque eu sou chamado. Aí na luta, você não é chamado. Continue sendo chamado. Ah, mas você está sofrendo, continue sendo chamado. O meu Deus já me preveu, já me disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom. Deus já falou que eu tinha que passar, mas eu continuo sendo chamado. Não venha para cá bombardear minha mente, porque eu sou chamado. A palavra de Deus me diz que eu sou chamado. Eu tenho convicção do que eu tenho, do que eu quero, do que eu sou. Eu tenho controle da minha vida. Controle forte. Tá? Porque quando eu me converti, a primeira coisa que eu escutei, já virou pastor, daqui a pouco está roubando o povo. Foi a primeira frase que eu escutei depois que eu entrei para a igreja. Eu não esqueço até hoje. E até hoje eu não fui preso porque não roubei ninguém. Se eu estou aqui, é senão eu não fui preso, né? Virei pastor, realmente, porque não era pastor, era só crente. Mas não roubei ninguém. Não preciso. Eu trabalho. Eu digo uma coisa para você. Eu e Cídia, a gente sempre trabalhou para que nunca a gente pudesse ouvir pela cara dentro, a senhora não trabalha. A senhora fica em casa, na igreja, não faz nada. Você não sabe o que é agora cedo para pegar o trabalho. Não. Comigo eles não vão fazer isso. Enquanto eu tiver força, eu vou trabalhar. Não para mostrar para eles que eu trabalho. Porque eu preciso, eu tenho dívida. E é justo trabalhar. Não é justo? Porque tem gente que joga isso na cara de alguns pastores. Eu conheço. E eu conheço pastores daqui, antigos do meu tempo, todos eles trabalham. De lá, a Dona Bela trabalha com a sua esposa, pastor Fidel, e para casa.
Pastor Monteiro vem para casa com a Neise e faz Uber, né? Dos antigos que eu conheço. Pastor, que era aqui da Filadélfia, esqueci o nome dele, antigamente. Renato. Pastor Renato trabalhava no consulado, antes disso trabalhava numa outra firma junto com o pai. A esposa dele ia para casa, ou se vir para casa, não sei ainda, deve ir para casa. Então, sabe, isso é bom acontecer, é bom saber que a gente também conhece a dor que é. Sabe? Eu já contei isso muito tempo na minha vida, vou contar porque tem muita gente que olha na igreja. Eu tive um diácono que deixou de vir para a igreja porque ele tinha que trabalhar fazendo part-time na quarta-feira à noite. Quarta-feira, não me lembro qual era o dia, mas era um fim de semana. Não dá tempo. Eu tenho que trabalhar part-time à noite. O lugar é grande, são 2 andares, é uma escola. Tem gente que faz embaixo, subterrâneo, primeiro andar, eu faço segundo, terceiro. Não dá. Por quê? A vida gira, irmão. A vida gira. E a mentira tem perna curta. O que aconteceu? Eu entrei para a companhia que ele trabalhava, para fazer part-time. Ele passou a ser supervisor e eu entrei para trabalhar no lugar dele com a minha esposa. Aonde eu fui parar? No part-time que quando ele viu a gente, eu digo, pois é, eu estou acabando aqui, vou voltar para a igreja, fazer o culto. Viu, feio, você não vai querer. Foi na cara, assim, de lá. Não tirei do diaconato, não. Mas não precisava tirar do diaconato. Só precisava mostrar a realidade das coisas. Não minta, não, porque Deus sabe o que faz. Fui no mesmo lugar. E ele era meu supervisor. No dia que ele passou no trabalho para fazer a supervisão, quem estava lá? Com um VEC nas costas, que era um VEC de costas, quem conhece o VEC de costas, sabe que o negócio pega uma certa hora que o bicho está populando, e eu me falo, não, eu sei. Pô, rapaz, você. Mas o senhor está aqui, tipo, eu no seu lugar, quarta-feira, daqui a pouco eu vou para a igreja. Tem que ser na lata, irmão. A verdade dói, mas tem que ser metendo na lata. É assim. Eu sei meu chamado. Teve outra? Assim acontece as coisas. Não precisa falar nome, né? Não precisa falar nome, então, é sua casa. Teve outro, um dia domingo, não vou para a igreja hoje, não, porque meu marido vai trabalhar, eu não posso ir para a igreja. Aí tinha gente pregando aqui, eu estava sentado ali, no meu lugar ali, e mandando aviso pessoal dele. Aí a abençoada foi e colocou que estava indo para Nova York com o marido e os filhos para fazer uma visita em Nova York. Aí eu entrei lá na página dela, passa aqui, antes para Nova York. E tem gente que acha que não é errado. Por que não? Eu não fiz nada, só comi no mundo. E depois para Nova York. Nova York não apaga a luz. Às 6 horas da manhã, no dia seguinte, que apaga a luz. Então vai meio-dia. Você mentir que não vai por causa disso. Mas não vou hoje, porque eu vou para ir ver minha família. Qual o problema? Não esquece do chamado. Então, por que aceitou? Quem aceita, paga preço. Você é house clean? Só cliente te chama você trabalhar, você fala para ela, não vou porque não estou bem hoje. Aí quando você pensa no cheque, não, melhor não ir. Mesmo, toma um Tilenol, Tylenol, como queira. Eu voltarei para as costas. Vamos lá, à noite eu não ando. No cheque eu não posso perder. Cheque eu não posso perder. Não, velho, o negócio fica feio, não, velho. Não é assim, não, o quê? Eu faço. Ué. Ninguém pode dizer para mim que não. Eu faço, eu trabalho em qualquer lugar. É um preço. É um preço. E a gente é perseguido. Não perca o controle da sua vida. Esteja firme, forte. Você vai vencer. Nada pode parar o poder de Deus na tua vida. Nada. Não tem força maior que possa parar o mover de Deus na sua vida. A não ser que você diga, eu não quero. Foi por isso que Davi disse, Senhor, livra a minha alma dessa prisão. Por que ele não pediu? Livra o meu corpo dessa prisão. Eu não quero essa prisão. Não, a minha alma. Porque se a minha alma estiver conectada em Deus, eu venço todas as coisas. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Claro, você vence. Por que não vence? Não vence. Né? Ninguém vai chegar no céu e dar desculpa, irmão. Ninguém.
porque não vai ter desculpa no céu. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos chamar as nossas crianças. Eu não sei se alguma coisa vai acontecer com as nossas crianças dessa manhã, por alguma razão. Vamos esperar para ver se ela pode preferir. Quarta-feira nós vamos receber o pastor Wander Lúcio no culto de quarta-feira. Ele vai estar junto conosco, ministrando a palavra de Deus, 8 horas da noite. Venha para o culto de quarta-feira. Tivemos um número muito bom na quarta-feira passada. Amém por isso. Fomos alcançados pela palavra de Deus. Quarta-feira teremos de novo. Sempre tem aquele lanchinho depois do culto. Venha participar do Senhor, para participar da casa do Senhor. Lembra, você é chamado. Viu? Vem para a casa do Senhor. Não vai participar as crianças de alguma coisa? Preparou alguma coisa? Está saindo? Então eu termino aqui mesmo, né? Porque o ensaio vai ficar um pouquinho distante, não é isso? Então tá bom. Então não vou deixar elas ensaiando, porque é importante que elas ensaiem. Vamos ficar de pé nesse momento em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, tá? Como nós pedimos na quarta-feira, pedimos oração pelo nosso irmão Kennedy. A Gisele está aqui, mas não estava na quarta, porque ela tinha acabou de sair de uma cirurgia, está aqui hoje. Eu não sei como, né? Mas ela teve cirurgia. Nós oramos por ela, agradecemos a Deus